Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu queria estar abordando um tema que é um dos principais efeitos colaterais decorrentes do uso de antidepressivo, que é a disfunção sexual, que acomete tanto homens quanto mulheres que utilizam antidepressivos. Então, assim, antes de estar entrando no vídeo propriamente dito, eu queria estar discutindo um tópico que eu acho de extrema relevância e ele é de caráter prático, né, que deve estar sendo discutido. Que é o seguinte, muitas das vezes quando o paciente começa a utilizar o antidepressivo e vem apresentar disfunção sexual, ele acaba não relatando isso para o médico, não relatando para o psiquiatra por vergonha. E isso é um erro grave, né? Por quê? Porque a questão do sexo, a gente sabe que exerce uma função vital na vida do paciente, né? De extrema relevância para a qualidade de vida e para uma vida interessante desse paciente. Então, assim, se essa questão não for solucionada, a tendência desse paciente é estar abandonando o tratamento. Então, é muito importante que o paciente tenha liberdade para estar discutindo isso abertamente e estar colocando isso como uma questão importante na consulta médica. Outra questão que a gente tem que estar abordando é que muitas das vezes também o paciente ele leva essa questão para o médico, mas o médico não dá tanta relevância. Ele acha que esse é um sintoma menor em relação a outros sintomas que tanto a depressão quanto o antidepressivo pode causar. Então essa questão tem que estar sendo discutida de modo aberto e de tão importante quanto os outros sintomas para não ter esse problema de abandono de tratamento por negligência dessa questão. Então, em relação ao uso de antidepressivos e a disfunção sexual, a gente sabe cada vez mais que os neurotransmissores atuam de maneira direta na questão do sexo, seja ela no desejo, seja ela na excitação ou seja ela na ejaculação, né, na questão do orgasmo. Então cada neurotransmissor atua num momento diferente, atua em tempos diferentes, tem funções diferentes. Em relação, propriamente dito, ao vídeo, o uso dos inibidores da recaptação de serotonina, que são os antidepressivos mais utilizados, ele tem queixa muito frequente à disfunção sexual, seja ela relacionada ao desejo, à excitação ou à ejaculação. Então, assim, eu vou estar falando as principais drogas que causam a disfunção sexual em ordem decrescente, da que mais causa para que menos causa. Isso fundamentado numa revisão de vários estudos que teve, numa meta-análise que analisou conjuntamente vários estudos que eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, assim, em ordem decrescente, a gente tem em primeiro lugar a sertralina, em segundo a venlafaxina, em terceiro o citalopram, em quarto a paroxetina, em quinto a fluoxetina. Alguns outros, o que eu vou estar falando, geralmente eles não apresentam tanta disfunção sexual, ou eles apresentam muito pouca, que é a agomelatina, a mirtazapina, a amitriptilina e a bupropiona. É muito importante estar falando isso porque as drogas que aumentam a serotonina, geralmente elas causam mais problemas, né? A via serotoninérgica, ela geralmente está mais relacionada com a disfunção sexual, mas isso varia muito de acordo de pessoa para pessoa, de caso para caso, de resposta da droga, né? Cada pessoa tem a sua resposta com a droga. É importante salientar que 10% dos pacientes que apresentam disfunção sexual, depois eles vão apresentar remissão desses sintomas, outros 10% apresentam remissão parcial dos sintomas e 80% dos pacientes eles mantêm esses sintomas a longo prazo de disfunção sexual. Então, como eu falei, é importante estar relatando esse sintoma para o seu médico, porque tem medidas que podem ser tomadas, tanto a troca de antidepressivo, a diminuição de drogas, a combinação, ou propriamente a combinação com outras estratégias terapêuticas. Então, assim, não é uma queixa que você tem que segurar ela sozinha, que você não tem direito de relatar. Não, é uma coisa importante e faz parte da vida que deve ser relatada, que deve ser discutida, e você tem direito a estar pelo menos tentando alguma opção em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tentei deixar claro esse assunto e curtam o canal, compartilhem o vídeo. Obrigadão, pessoal. Valeu!